Olá, pessoal, e bem-vindos ao podcast Escolha Mudança e Ação. Eu sou Simone Mila, sou sua anfitriã, e você está prestes a desfrutar um podcast que eu fiz com minha boa amiga Catarina Valentim. Na verdade, ela estava me entrevistando e estávamos falando de sair da Gil de Alegria, mas nós falamos sobre tantas coisas, foi tão divertido. E depois de terminar os podcasts, ela me disse: Sabe o que foi tão maravilhoso sobre o que dissemos? É que eu estou mais endividada agora do que estava antes. E se você quiser saber por que eu disse isso e de onde isso vem, etc., por favor, desfruta deste podcast e eu espero que você tire algo dele. Por favor, é, o como chamamos não é ruim pedir por mais, porque não é. O que mais você poderia pedir hoje? Então, desfruta, confira a gente no Spotify, YouTube, convida os amigos, não esqueça de escrever nas observações do programa para ter todos os detalhes e obrigado por estar aqui. E obrigado por ser você. Obrigada por sintonizar. Obrigado por se sintonizar ou assistir o podcast Escolha Mudança e Ação. Meu nome é Simone Milassas e eu sou sua anfitriã. A sua escolha cria o seu futuro. Cada escolha que você faz e ação que toma, você cria uma mudança para você e para o mundo. Por favor, curta este podcast, não o leve a sério demais, não me leve a sério demais, não confie em mim, confie em você. Você é quem sabe o que funciona para você. E se divirta à beça curtindo as suas escolhas. Olá, pessoal! Então, nós estamos virando hoje e eu vou te dar as boas-vindas ao podcast. Eu tenho a senhorita Catarina Valentim aqui e Catarina é alguém com quem trabalho desde sempre, vamos dizer, tem sido realmente muito, muito tempo e ela é uma boa, querida amiga e honestamente eu posso dizer isso desde que fizemos a viagem para a África do Sul. Quando foi? Sim, eu acho que 2 anos atrás. Sabe quando você trabalha com alguém, você trabalha com eles, você gosta deles, tudo bem, não tem problema, blá, 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 esse tipo de coisa? E daí acabamos de ir para a África do Sul, para um lugar que é absolutamente maravilhoso, e nós vamos colocar nas notas do programa o podcast que a Catarina fez no podcast dela, com um dos caras ali, o guarda florestal conhecemos, mas para mim mudou meu relacionamento com a Catarina. E também passamos horas, na verdade passamos horas juntos, passamos pelo menos 8 horas por dia, mas tinha esse espaço que fomos uma para outra, que era um nível tão grande de honra e vulnerabilidade, que eu vejo que o nosso relacionamento a partir dali apenas aumentou do que para o que quer que ele seja. E eu tenho um grande respeito por você. Isso provavelmente é uma boa maneira de colocar isso. Isso é mútuo, Catarina diz, e continua expandindo e crescendo e mudando, sim. E você é uma das pessoas mais fáceis, sabe, para mim estar e compartilhar um lugar. E então nós viramos. Eu disse, entretanto, porque Catarina é uma grande entrevistadora, tem um próprio podcast, como eu disse, nós vamos colocar nas observações do programa. E eu perguntei se ela poderia me entrevistar. E isso que é ouvirá sobre Saídas Vivas com Alegria, que é o segundo livro que eu já escrevi. Então, até agora. E é isso que faremos. E, na verdade, eu gostaria de começar com uma das perguntas mais simples. O que é dívida? É só dinheiro? Ou o que pode ser estar endividado de outras maneiras? Boa pergunta. Vamos abordar o lado do dinheiro primeiro. Porque eu acho que ou as pessoas têm esse ponto de vista de eu nunca vou endividar, eu não vou fazer, nunca, 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 meus pais fizeram, eles não fizeram. E você começa a seguir esse idealismo do que é não estar endividado e etc., e não criar como um certo, um errado e etc. O meu ponto de vista é diferente. O meu ponto de vista é: você pode ter dívida. E se fosse a dívida que você tivesse um controle sobre a dívida que você manipula, que você brinca. Eu acho que a dívida onde você apenas ignora tudo ao seu redor, que é o que eu fiz, eu ignorava. Eu sabia que estava endividado, eu sabia que eu devia dinheiro basicamente. Então, para mim, sabe, com as coisas de dinheiro, é quando você deve. Eu sabia, e eu não olhava para isso, eu continuava evitando, 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 achando, esperando, rezando para que fosse embora, e não foi. E eventualmente eu tive que dar uma olhada nisso.
Daí o livro, Saindo das Dívidas com Alegria, todas as histórias, todas as ferramentas de Access Conscious que eu usei com isso agora. Na verdade, eu estou mais endividada do que eu estava na época. Mas é uma dívida realmente diferente, porque é uma dívida que eu tenho investimentos e eu uso como uma vantagem para mim. Eu tenho investimentos em casas. No momento, eu estou fazendo algumas hipotecas. Eu tenho um depósito em Brisbane com Gary Douglas, Dan Heer, Christopher Hill, e a gente está revendo a hipoteca para poder construir um mezanino e construir painéis solares para que possamos ajudar com a eletricidade, esse tipo de coisa, e ir construindo. E o que estamos pedindo é que isso não nos custe nenhum dinheiro saindo dos nossos bolsos. Estamos pedindo para usar o nosso capital para ter esse grande galpão e usar isso para mim é esperto. Eu estou dizendo que eu não sou uma pessoa que está devendo na ignorância, eu estou sendo esperta. E é isso que tem a ver com dinheiro. E agora, a dívida que talvez algumas pessoas olham ou não olham, que eu acho que é um pouco complicado, quantas vezes você tem esse senso que você deve algo para alguém, sabe? Eles fazem algo para você e você diz, ah, agora eu estou endividada com essa pessoa. Ou seus pais, sua família. Quantas pessoas se sentem endividadas nisso? E sabe, alguém compra o jantar e ao invés de apenas receber que eles compraram o jantar, você começa a falar: Ah, eu devo alguém, eu devo uma refeição para essa pessoa, eu devo isso, etc. E você começa a criar essa realidade transacional com as pessoas, com o seu engajamento, ao invés de falar. E se eu recebesse tudo o que fosse possível? E se eu recebesse o que alguém estava disposto a me presentear? E na verdade eu sabia quando alguém tinha uma agenda e ficava tipo, ei, vou te pagar o jantar. E você sabe que por trás disso tem qual é a sua agenda? O que realmente está acontecendo? O que você realmente deseja de mim, sabe? E aí você pode, na verdade, estar na pergunta e ter mais clareza sobre tudo que você está escolhendo. E é engraçado, diz Catarina, porque acompanha muito quando começamos a falar de dívida e dinheiro, e você começou a falar de como nos mantemos endividados para as pessoas ou devemos para as pessoas. Uma das coisas, o que você está descrevendo é a diferença entre escolher, por exemplo, quando você está investindo, escolher estar endividada, mas a partir da escolha, presença e, na verdade, sabe, estar presente e consciente fazendo a escolha e o outro lado é estar sob o efeito de tentar ignorar. Sim, Simone disse sim. Então, esses dois, você poderia falar um pouco mais sobre isso, a diferença entre estar sob o efeito de algo e, na verdade, escolher algo que, sabe, certo, errado, bom, ruim, dívida, não dívida. Bem, sabe, mesmo que você escolher, escolha não significa que você vai que é uma coisa oficial, você vai fazer dinheiro. Escolher não significa que você está certo, mas você está escolhendo. E isso realmente precisa ser reconhecido. Você está escolhendo, pois quantas vezes você não escolhe e espera outra pessoa escolher ou espera ser escolhido, de forma que você não tem que escolher. E eu posso dizer, um dos maiores presentes da vida que temos é a escolha. Realmente escolha. Independente do que está acontecendo ao seu redor, você pode escolher. Sabe, eu acho, das minhas histórias de alguém que eu admiro imensamente é do Nelson Mandela. E eu olho, ele ficou trancafiado por 27 anos numa cela muito pequena e saía muito ocasionalmente, foi tratado muito mal por 27 anos. Ele ainda tinha escolha, ok? Ele ainda tinha escolha. O que que ele escolher todos os dias? O que que ele escolher a cada momento? E ele não podia sair disso, sabe, da cela da prisão, mas ainda podia escolher. E nada, ninguém pode remover a sua felicidade ou te deixar com raiva. Você escolhe estar sob o efeito. Algo aconteceu hoje e eu comecei a ficar um pouco, ah, nossa, eu tô tão frustrada com isso. Eu olhei para minha assistente e falei, e eu não tinha comido o dia todo. Eu falei, eu preciso comer. E aí eu vou lidar com isso. Por favor, não alinhe e concorde comigo que isso é ruim porque estávamos criando nessa realidade que é ruim. Eu falei, me dê 30 minutos e eu vou comer e vou lidar com isso, porque eu sabia que se eu não estivesse comendo também e eu tivesse que lidar com algo, eu ia falar, sério, é isso que está acontecendo? Eu ia falar, "Darará." E se alguém começasse levemente a olhar e concordar comigo, eu ficasse tipo, sim! Eu falei, não, eu sei que meu corpo requer comida, eu vou fazer isso e eu posso lidar com qualquer coisa.
e tudo sempre muda e sempre é uma possibilidade diferente, não é? E com Nelson Mandela, não, vai em frente. Quando Nelson Mandela saiu da prisão, sabe? Tinha tantos apoiadores que disseram: Viva, agora é a hora, nós podemos, sabe, ir contra os brancos e fazer isso. Ele disse: Não, agora é a hora do perdão. Ele disse: Agora é a hora que podemos trabalhar, sabe? E isso foi a escolha dele, ele escolheu isso. Então, com frequência escolhemos ir contra ou escolhemos esperar ser escolhidos, ao invés de saber que temos a escolha de tomar uma ação que pode criar um futuro diferente. O tempo todo, a cada momento, nós temos a escolha, diz Catarina. Você escolher e comer, isso é uma escolha. Sim, você está escolhendo fazer isso para obter uma perspectiva diferente, para ter mais açúcar no sangue e olhar para uma maneira diferente. E é uma escolha, não é algo que você está sob o efeito da fome. É uma escolha que eu sei que meu corpo funciona assim. Tipo, eu vou comer antes de olhar para isso. No comecinho de Access, eu estava conversando com Dan Heer sobre dinheiro e eu estava dizendo, bem, eu sempre tenho dinheiro para o que eu gostaria de fazer, então eu realmente não olho para minha conta, porque daí a mágica vai embora e eu não teria tanto dinheiro, sabe? E ele olhou para mim e disse, então você está dizendo que ao ter menos conscientização da sua conta, você tem mais mágica? E eu tipo, isso realmente me fez olhar para o que você estava falando no começo. Sabe, tentar ignorar alguma coisa para fazer o que vai embora ou não perder, ao invés de ser, oh meu Deus, e se na verdade eu estivesse disposto a estar totalmente presente com tudo e criar mágica a partir daí, escolher a partir daí, realmente virou essa coisa. Eu acho que muitos de nós fazemos isso, tentamos ignorar coisas, tanto quando elas vão bem. Talvez a gente daria azar se fosse do outro lado, ou não queremos lidar. Sabe, é igual e comer e lidar com isso, como você estava fazendo. Sim, isso é muito verdadeiro, porque quando eu estava ignorando as minhas finanças, honestamente, eu pensei, é uma questão de tempo até alguém vir bater na minha porta e dizer, Simone, não se preocupa, a gente vai lidar com você, vai embora, sabe? Os cobradores vão parar de ligar, não se preocupa, faz tanto tempo, eu sei que é irritante, vamos deixar isso. Eu não sei o que eu achei que fosse acontecer, mas honestamente, eu achei que se eu não olhasse para isso, eu iria embora. E quando eu reconheci que isso não estava aparecendo, não estava acontecendo, eu falei, eu preciso olhar para isso. E eu vou ser bem dramática por um segundo. Eu fiquei aterrorizada em olhar para as minhas finanças. Pois eu pensei, Deus, tudo que eu já me julguei, todos os lugares que eu pensei que eu estava completamente fodida, olhando para minhas finanças, isso vai provar que tudo isso é verdadeiro. E eu vi que eu tinha que olhar para isso. E foi tão. Isso é uma das coisas, provavelmente tem tido algumas coisas na minha vida que eu posso lembrar. Isso foi uma das coisas de usar as ferramentas de Access, e, de novo, eu estou sendo um pouquinho dramática, mas foi uma das coisas mais difíceis que eu escolhi. Havia tanta coragem em escolher olhar para as minhas finanças e não mentir mais para mim. E é interessante porque falamos muito em Access que qualquer coisa que você não está disposto a olhar, qualquer coisa que você não está disposto a estar consciente, você não pode mudar. E, tipo, isso realmente é o único pré-requisito, estar disposto a olhar. Então, esse evitar que fazemos com certas coisas, sabe, é uma das coisas que mais atrapalham no caminho. O que mudou para você quando você começou a olhar para você, quando você começou a olhar para as finanças? O que mudou no resto da sua vida? Você teve algum efeito colateral ou tudo, tudo. Eu não estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse decidido olhar para minhas finanças, mas quando você faz essa pergunta, a palavra grande, e na verdade eu falo de grande palavra porque fica aparecendo na minha vida o tempo todo que é receber. Grande palavra com R. E isso era palpável. Quando eu fiz a escolha, eu falei, ok, eu vou mudar a minha realidade financeira. E eu vi que eu adorava estar endividada, eu sabia que eu estava confortável e tudo isso. E daí eu vi também que eu não fazia a menor ideia de como era ter dinheiro. Eu não sei como é, eu não sei qual é a sensação disso, qual é a sensação disso pro meu corpo, como eu acordo de manhã, como eu vou dormir à noite, como eu ando pela rua.
eu não tinha a menor ideia, eu não tinha experienciado isso nessa vida. Então eu falei, tá, eu vou fazer a demanda, que eu descubra o que é ter dinheiro. O que é isso? Quando eu acordo de manhã, na segunda eu não estou me desesperando, que na quarta eu não tenho dinheiro. O que é isso? Que energia é isso? E o que eu escolho daí? Então eu fiz essa demanda de mim, que eu mudaria a minha realidade financeira. Onde eu ia com isso? Você perguntou algo? Bem, Catarina disse, eu perguntei isso. Ah, receber. Sim. E, ok, é aí que tá. Quando eu fiz essa demanda, receber fez pum e mudou tão rapidamente. Em 2 semanas eu encontrei esse emprego que eu ganhava, sabe, na época, era um bom dinheiro. E para ir para uma banda de uma amiga, e muito rapidamente. E uma das coisas que eu recebi foi um cheque do meu pai, e meu pai tinha tentado me dar dinheiro a vida toda, sabe? Eu tinha feito essa coisa e falado, não, eu não preciso do seu dinheiro, eu estou bem, aquela atitude. Meu pai me adorava, absolutamente me amava. Ele já faleceu há 11 anos, eu sei que ele ainda está comigo o tempo todo e me adora, provavelmente ele está adorando esse podcast. Eu ouviria dizer, e quando finalmente falei, ei, eu estou olhando para tudo isso, basicamente eu preciso de ajuda, ele me escreveu um cheque de US$ 50.000. Foi uma grande parte que saiu dos 180 que eu devia. Mas eu não sabia, quando eu fiz a demanda de olhar para as minhas finanças, eu não tinha tudo isso. Ah, eu vou pedir um cheque para o papai, vou fazer aquilo. Eu comecei do nada perguntando o que eu posso receber hoje que eu não estava disposta a receber ontem. E quando ele me escreveu esse cheque, eu vi o corpo dele todo, sabe? Apenas relaxar. E eu falei, uau, estava sendo nada, gente, eu receber do meu pai por anos e anos e anos. E aí, isso foi um chicote repercutindo, tipo, onde mais eu não estou recebendo que eu poderia estar recebendo e que eu fiz tão errado. Catarina diz, você mencionou logo no começo um pouco sobre realidade transacional e, para mim, quando você fala disso, uma coisa que vem à tona que sempre me deixa de queixo caído quando falamos da simultaneidade de presentear e receber. Se você puder falar um pouco sobre isso e como isso contrasta com a realidade transacional, que meio que aprendemos que é uma realidade que existe. Bem, ok, então vamos usar esse exemplo agora que eu acabei de te dar. Se o meu pai tivesse me dado dinheiro anteriormente e quer seja incrementos ou uma grande quantia, eu sei que eu não teria recebido. Então, se eu não recebesse, eu não teria o que dissemos no começo desse podcast, eu teria me sentido endividada com ele, como se eu devesse algo para ele. Se você não está recebendo, você tem essa energia de, agora eu te devo alguma coisa. Agora, o que isso cria? Isso cria separação? Isso não cria, sabe, essa linda, maravilhosa energia de onde duas pessoas ou muitas pessoas têm apenas esse honrar uma da outra e essa gratidão uma pela outra. Não, isso cria separação, porque elas estão tentando te presentear dinheiro, você não está recebendo. Então você diz, agora eu devo isso e tarará, e você usa todas essas razões e justificativas para criar separação e uma rejeição do relacionamento que você tem nessa instância é de pai e filha, ok? Então, bem, eu não teria recebido, mas se eu tivesse tomado dinheiro, então seria a diferença, seria a realidade transacional, porque eu não estava disposta a receber naquela época. O nível de vulnerabilidade que eu cheguei e escolhi e falei, sabe de uma coisa? Eu tenho que olhar para as minhas finanças. Eu sei que a minha vida pode ser mais grandiosa, pode ser melhor e que eu preciso fazer essas escolhas. Ao fazer essa demanda de mim e pedir do universo, sabe? Universo, por favor, me ajuda. Me mostra o caminho. E aí sendo tão vulnerável com meu pai, falando com ele sobre isso, onde eu estava, porque eu falei, ei, é aí que eu cheguei, é isso que eu trabalhei, eu tenho essa quantia de dinheiro e essas pessoas que eu devo, etc. Eu vou ligar para todos eles, eu mesmo sentar na escrivaninha dele, no escritório dele, do outro lado da mesa, ele escreveu esse cheque de US$ 50.000 e eu recebi. E daquele presente, tudo floresceu. Sabe, usando a natureza como analogia, sabe? As flores vêm, o sol, e eles florescem. E é isso que apareceu para mim. Não é algo que você pode trabalhar, é algo que você escolhe.
Catarina diz, uma das coisas que eu me tornei mais e mais consciente nos últimos anos, o quanto as pessoas, na verdade, desejam presentear e esse presente ser recebido. Sim, isso pode ser coisas, pode ser dinheiro, presente, e é um presente maravilhoso para a pessoa poder presentear algo e isso ser recebido. E com frequência tendemos a pensar que apenas desejamos ser presenteados, mas eu acho que tanto quanto desejamos presentear e ser recebidos. Isso é uma daquelas coisas, uma vez que você começa a olhar para isso, quão maravilhoso é poder presentear e receber deles. Bem, foi seu aniversário recentemente, não foi? Eu tô na Austrália, você na Suécia, e eu te mandei várias flores, e foi muito divertido por algumas razões. Te mandar flores era te honrar. E meio que falar: Oi, sabe, eu adoro, eu amo você, obrigada por estar aqui no planeta. E daí você me disse: foi tão grande as flores que eu abri, espalhei pela casa. Eu falei: Você pode mandar fotos? E você mandou essas fotos? Cara, eu tava tipo: Oh meu Deus, como elas são lindas. Mas eu também podia ver o vaso com algumas flores e olhando, sabe, para o seu quintal, a natureza. Eu falei: Uau, isso é tão maravilhoso. Eu preciso te visitar um dia. Então você olha para isso, mesmo essa energia de eu te enviar flores e você me falar das flores, e eu falei, você pode mandar uma foto? E continua indo, 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 indo. Eu posso ir te visitar em um ano, 5, 10 anos ou o que for, mas a partir desse presentear e receber, apenas acentua. E isso é parte, sabe, do ecossistema no planeta. Você tem que receber. Isso é brilhante, porque tinha uma coisa que eu queria te perguntar. Se olharmos para essa dívida, e tem muito, se trouxermos isso para o mundo todo, tem muitos países que estão endividados uns com os outros, eles podem ter endividado com a Receita, com o Banco Central. Se você olhar para toda essa coisa, sair das dívidas com alegria, e daí você olha para o mundo, o que vem para você? O que seria possível? E isso vem para o presentear e receber também, o que poderia ser diferente no mundo? Com. Sim, eu acho que você disse bem aí, o que podemos ser diferentes do mundo? Pois para mim, eu não vejo muitos países que estão sendo geridos de maneira inteligente. Eu vejo muitos políticos, eu não vejo muitos estadistas da terra. Quantas pessoas você vê administrando o país que honram a terra e o planeta? Eu acho que eu espero que o Kennedy ingresse nos Estados Unidos, porque eu, na verdade, sei que ele vai mudar o mundo. Se você estiver nos Estados Unidos ouvindo isso, por favor, não vote por mim, vote pelo Kennedy. E você escolhe por você. E olha para todas as pessoas que estão administrando os países e a maneira que elas se colocam em tanta dívida. E eu acho, sabe, se você olhar para os políticos, eles fazem por um ou dois mandatos na maioria dos países. Então, eles estão olhando o que que eu posso fazer nesse mandato, ou nesses dois mandatos, ou o que eu posso escolher hoje que vai criar um futuro mais grandioso em 500 anos para esse país, em 500 anos para esse planeta, ou até mesmo 1000. A maioria das pessoas não está olhando para isso. Então, eu diria o que nós podemos ser e fazer diferente com as nossas próprias vidas que cria mudança no mundo. E para mim, ter dinheiro é um lugar que você pode mudar a vida das pessoas. Por acaso, eu estive em casa por um tempo no momento, e nesse momento eu chamo de lar a Casa Austrália, e eu conversei com várias pessoas sobre diferentes projetos, coisas que eles estão criando, e eu tô tipo, posso contribuir com isso? Como posso contribuir? Pode não ser a minha hora, mas eu posso investir nisso, posso doar aqui, fazer alguma coisa? São muitas pessoas que eu conheço que estão criando. Eu acho que lugares de poder, sabe? Floresta alimentícia, meus jardineiros são maravilhosos, eles criam florestas alimentícias em todos os lugares, inclusive no meu quintal, na casa que eu tenho, nessa terra, etc. E para mim eu tava tipo, que presente ter isso ao redor do mundo. Se eu tiver dinheiro, eu posso contribuir com isso. Então, o que você. Essa é a minha pergunta que eu quero fazer, todos ouvindo agora e no futuro. Se você tivesse dinheiro, o que você gostaria de contribuir? Se você tivesse dinheiro, que ação você tomaria? E não tem que ser essa luta, é só uma escolha. É a ação que você toma e a ação que você escolhe. Algumas das perguntas que eu faço é: isso vai me fazer feliz?
Isso vai criar um mundo mais grandioso? Isso vai criar uma possibilidade mais grandiosa? É simples. E é interessante, porque você também falou disso, diz Catarina. Falamos do meu aniversário, das flores, e como isso continuou presenteando, recebendo, e por anos adiante, você talvez me visite em 2 anos, e estamos olhando numa perspectiva de tempo. Quando você olha para tudo isso, uma das coisas que isso cria é que você expande a perspectiva de tempo do transacional, que se eu te der algo, imediatamente você tem que me recompensar. E os políticos também, quando olhamos para as estadistas, é por uma perspectiva muito mais ampla, como se estivéssemos estendendo a nossa perspectiva. Adorei isso. Simone disse que o tempo sai disso, e o tempo sai disso, e sabe o que sai disso? Julgamento. E você não mais está sentada no julgamento, você está na pergunta, você não está mais funcionando a partir da realidade estruturada que esta realidade projeta em você. Você pode escolher, você pode ser maleável pra caramba. E dinheiro é divertido. Posso dizer, dinheiro é divertido. Divertido ter dinheiro. Eu sei como é não ter dinheiro e eu sei como é ter dinheiro. Não me fez uma pessoa diferente, de modo algum. E o que me deu foi, eu acho que mais liberdade, mais facilidade e mais luxo. Na verdade, eu gosto de luxo, eu gosto de coisas boas, uma cama confortável, sabe? Vestir roupas que são gostosas para o meu corpo. Eu gosto de viajar, não em econômica, digamos assim. Eu gosto dessas coisas. Sabe de uma coisa? Eu mereço essas coisas. Eu estou ok receber essas coisas. E você? Quantas pessoas ouvindo isso decidiram que não merecem merda nenhuma? Eu estou aqui para dizer, você está incorreto. Você merece o mundo. E isso também. Você estaria disposto a receber o mundo? Catarina diz. Sim, absolutamente, sim. E quando você é você, o mundo deseja te presentear também. E isso inclui dinheiro, não exclui o dinheiro. Hum. É um presente para o mundo ser você e, na verdade, está disposto a receber. Provavelmente é um bom lugar para terminar. Sim, eu sei que você está terminando o meu podcast. Muito obrigada por me entrevistar. Obrigada por estar aqui, obrigada por estar no planeta, obrigada por ser você. E nós também colocaremos, como eu disse, colocaremos as informações da Cat nas notas do programa e também colocaremos o podcast dela também, porque ela teve convidados bem legais. Eu adoro seu podcast. Você é maravilhosa entrevistando. E você encontra esses pequenos bolsões de informação e detalhes, que é maravilhoso. E isso é maravilhoso. Eu sou tão inspirada, diz Catarina, até mesmo para sair e explorar mais dinheiro por esse podcast. O que isso requer para explorar e brincar e receber do e a partir do dinheiro e com o dinheiro mais. E eu tenho um dos meus livros aqui no escritório, mas Saindo da Dívida com Alegria é o segundo livro que eu escrevi, está traduzido em vários idiomas e também em Audible. Teremos todos os detalhes aqui e também eu tenho algumas coisas. Eu tenho Saindo das Dívidas com Alegria e é chamado Tomando Ação. Sim, porque você tem que tomar ação. É um curso online que você pode fazer no seu próprio tempo. Você pode comprar quando quiser, fazer quando quiser. E eu recomendo fazer tudo isso e mais, pois cada vez que você olha para algo, lê algo, ou você faz uma pergunta, ou usa uma ferramenta, isso meio que vai mais fundo e você ganha outra conscientização. É assim que as ferramentas de Access funcionam. Eu também, em abril, tenho uma classe Saindo das Dívidas com Alegria, que são 5 classes diferentes, começa no dia 10 de abril. Dia 9 nos Estados Unidos, e teremos as informações. Poderemos brincar com isso, com o manual, várias perguntas diferentes, tem brincadeira de casa. Na verdade, eu vou fazer a demanda que eu faça a brincadeira de casa também. Não é porque eu estou aqui agora que eu não posso criar um futuro com vocês também. É um lugar contínuo de usar as ferramentas para criar mais grandiosamente. Como fui ser tão sortuda? Como nós fomos ser tão sortudos? E eu continuo a receber, assim como você disse, Catarina. Estamos fazendo a brincadeira de casa. E sim, eu posso receber mais. Não acabou. Você não terminou. Você não terminou, Simone. Não. Você quer vir brincar conosco? Você quer sair da Juves com Alegria? Sim. Ok, Catarina. Não estará ao vivo, porque não é um ótimo tempo para ela, mas eu sei que ela estará lá e vai fazer bem a brincadeira de casa. E se todos nós pudéssemos pedir por mais todos os dias? Não é ruim pedir por mais. Na verdade, é ok.
E é muito sobre o que é sobre isso. Você não precisa estar endividado para ler esse livro, fazer essa classe e obter mais ferramentas. Apenas peça por mais. Tá tudo bem, não tá errado. Então, vamos pedir por mais. Muito obrigada. Eu adoro você. Obrigada por estar aqui. Obrigada a todos os demais. Por favor, se você não viu no YouTube, vá para o YouTube. Nós limpamos, tá lindo. Tá maravilhoso e você pode assistir e nos ver. Você pode ver as lindas unhas da Kátia. Eu notei as cores enquanto você falava. Exatamente. Ok, obrigada, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui. Verei vocês da próxima vez. Tchau, tchau. Bem, você gostou deste podcast? Amou? Odiou? Foi inspirado por ele? Pode me fazer um favor? Pode, por favor, escrever um comentário, curtir, compartilhar? Se estiver ouvindo no Spotify ou na Apple, poderia deixar algumas estrelas para nós, deixar uma resenha? Seria uma contribuição tão grande e eu estou imensamente grata. Nos siga no Instagram, no @ChoiceChangeAndAction e manda uma DM para nos dizer o que você gostaria de seguir. Quando se inscreve para as observações do programa, vai receber um breve resumo e qualquer pergunta e ferramenta que usamos e link de qualquer coisa que discutimos durante o programa. Pode tornar a sua vida mais fácil. E se pedíssemos por isso? Uma vida de facilidade, alegria e glória.